Equiparação hospitalar. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse tema, mas eu duvido que você já tenha visto na prática como se aplica e como a sua clínica pode se beneficiar dessa vantagem fiscal. Vem comigo agora que eu vou te mostrar ao vivo como se faz e como a Brandão Contabilidade pode te ajudar com isso. Exemplo prático comigo agora. A gente está falando de uma clínica que não tem equiparação hospitalar, que fatura anualmente R$3.600.000. Uma receita mensal de R$300.000 no regime tributário lucro presumido. A presunção para base de cálculo de IRPJ e CSLL é de 32%, porque a gente já sabe, prestadores de serviço têm a presunção de 32%. Agora vamos para os cálculos dos tributos. Vamos calcular agora o IRPJ. Então, tendo aqui esse exemplo de uma clínica que fatura R$3.600.000 anualmente, a gente vai ter aqui a base de cálculo a 32%. O que eu vou fazer? Pegar o faturamento anual, multiplicar por 32%, que vai dar uma base de cálculo de R$1.152.000. A alíquota para IRPJ é 15% mais 10% sobre o que exceder R$240.000. Nesse caso aqui excedeu, então a gente faz a conta normalmente, que é aqui, ó, dá uma olhadinha aqui embaixo, 15% vezes base de cálculo mais 10% vezes base de cálculo menos R$240.000, que dá o valor de R$264.000 de imposto a pagar. Tá, vamos calcular o CSLL. O que é? A contribuição social. A gente já achou a base de cálculo aqui no IRPJ, vamos só multiplicar pela alíquota agora, que é de 9%. Então, R$1.152.000 multiplicado por 9% vai dar um total de R$103.680 de imposto a pagar da contribuição social. Então, o total de tributos aqui, R$367.680. Agora vem cá que eu vou te mostrar uma coisa linda. A gente está falando da mesma clínica que fatura o mesmo valor anualmente, o mesmo valor mensalmente, com o mesmo regime tributário, tá? Só que a única diferença tá aqui na base de cálculo. A base de cálculo para a presunção do IRPJ para quem não é equiparado ao hospital é 32%, mas a base de cálculo para quem é equiparado ao hospital do IRPJ é 8% e da contribuição social é 12%. Comigo agora, vamos calcular esse IRPJ. A gente vai fazer o seguinte, então, a gente vai pegar a receita bruta e vai multiplicar por 8%, que é a base de cálculo do IRPJ para quem é equiparado ao hospital. A gente vai achar o valor de R$288.000. A alíquota é a mesma, tá vendo que não é a alíquota que muda? O que muda realmente é a base de cálculo. Então, a gente tem 15% mais 10% sobre o que exceder R$240.000. E o cálculo fica da seguinte maneira, 15% vezes a base de cálculo de R$288.000 mais 10% vezes R$288.000 menos 240, a gente chega no valor de R$48.000. Agora, vamos calcular a contribuição social. Então, a gente faz o quê? A gente pega o faturamento anual e multiplica por 12%, que é a base de cálculo da contribuição social para quem é equiparado ao hospital. A gente encontra o valor, então, de R$432.000. Na alíquota de 9%, como eu já mencionei anteriormente, a alíquota não muda nada, a única coisa que muda é a base de cálculo. Então, a gente chega aqui no valor de R$38.880 quando eu multiplico a minha alíquota pela minha base de cálculo. E o total, de tributos, somando IRPJ e contribuição social, anualmente é de R$86.880. Agora, deixa eu te mostrar aqui a melhor parte do cálculo. Olha só, se eu fizer o seguinte, 367.680 menos 86.880, eu vou ter uma economia anual de 280.800, isso no caso de uma clínica que fatura 300.000 mensal. Cíntia, mas a clínica ela precisa ter o faturamento mínimo de 300.000 mensal? Não, gente, ela não precisa ter esse mínimo de faturamento. Eu já vi clínicas com faturamentos até menores conseguirem se regularizar como uma clínica equiparada ao hospital. Um dos principais requisitos é a sua clínica cumprir atividades que um hospital cumpriria, como, por exemplo, procedimento cirúrgico, procedimento que seja invasivo ou até mesmo exames. Viu só como na prática é bem mais fácil de entender? Eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo. Então deixa aqui o seu like, seu comentário e compartilhe com o seu colega que é dono de clínica para ele também saber que ele consegue usufruir desse benefício fiscal.